Paz do Senhor, irmãos. Tudo tranquilo, irmãos? Tranquilo, irmão? Graças a Deus, né? Abra sua Bíblia em Efésios. Eu estarei adiantando aqui o culto um pouquinho, porque o grupo de louvor quer ensaiar. Após o culto, eles têm 8 hinos na virada e não deu tempo deles fazer tudo. Aí eu vou terminar um pouco mais cedo para que eles possam também fechar a conta mais cedo, né? Senão fiquei até 1 hora da manhã. Efésios capítulo 6. Versículo 10, irmão. Nós vamos ler, na realidade, até o 17 aí. Mas vamos ler só o 10. 10 aí. Quanto mais sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Podeis assentar. Nós vamos seguir lendo, irmão, esse texto até o 17. Eu quero pedir a vocês que permaneça com a sua Bíblia aberta. Permaneça com a sua Bíblia aberta para a gente fazer a leitura juntos. Em nome de Jesus. Olha para mim aqui, irmão. Eu vou ser bem tradicional, assim, bem tranquilo, para que você possa entender a forma, a maneira que eu quero que você olhe para esse texto. Tá bom? Amém, irmão? Nós já falamos ele aqui na igreja umas 3 vezes este ano. Não, 2 vezes, e esta agora é a 3ª vez. Eu quero que você olhe para esse texto. Por quê, irmão? Nós estamos vendo um tempo onde o que Paulo escreveu a Timóteo está se cumprindo. E pessoas amontoarão para si doutores que interpretam a Bíblia, mestres, da forma que os agrada. E isso está acontecendo muito rapidamente no nosso mundo por causa do advento da internet. Muitas pessoas não querem mais ouvir a Bíblia como ela é, mas querem ouvir a Bíblia da forma que agrada. A Bíblia não foi feita para nos agradar, irmão. Deus não escreveu a Bíblia para nos agradar. A única coisa que nos agrada se chama caixinha de promessa. Quem já teve uma caixinha de promessa em casa, irmão? Olha lá. Aquele que é um crente que tem aí uns... mudou. Zé Nilton, mudou. Agora não é mais caixinha de promessa. Eu esqueci, rapaz. Desculpe, irmão. Café com Deus. Quem comprou o livro Café com Deus aí? Aí, caixinha de promessa. O Zé Nilton não sabe Café com Deus, né? É agora, Zé Nilton. A caixinha de promessa se transformou em Café com Deus. Aí o crente expurga a Bíblia, põe a Bíblia de lado e vai ficar no Café com Deus, porque tem uns versículos bíblicos, tem umas coisinhas lá, né? É coisinha que vai animar o meu dia, fazer eu andar mais tranquilo. Mas o que eu quero mesmo, eu já expliquei para você esse texto uma vez, não vou explicar de novo. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor, 2 coisas, no Senhor e na força do seu poder. Ele divide aí o texto. Mas eu quero falar com você o seguinte. A partir do versículo 11, põe o versículo 11 aí. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes. Contra o quê? Eu sei que muitos de nós esquecemos da nossa guerra espiritual. Nós talvez não olhamos para o mundo hoje como os antigos olhavam, que é uma batalha. O diabo tem se disfarçado, e muito bem disfarçado.
Você vê, raramente alguém se manifesta endemoniado na igreja. Difícil, até nas casas que você vai aí orar, as pessoas, o demônio não se manifesta. Ele aprendeu a ocultar-se. E isso faz o crente que está chegando agora no nosso meio nem sequer ter conhecimento, ele só sabe sobre o diabo através da Bíblia. Aí fica como se fosse uma peça de ficção. Só que a existência do diabo é real. A nossa guerra é real, a nossa guerra. Ela é real. E nós vamos mais uma vez começar um novo ano. E quando se começa um novo ano, todo mundo no final do ano faz uma introspecção, né? Começa a reavaliar a sua vida. Eu não sei se você é assim, mas muitos são assim. Faz uma introspecção, começa a reavaliar seus conceitos, sua vida, o que aconteceu na sua vida. E agora eu quero que você pense o seguinte: quantas batalhas você enfrentou em 2025? E talvez as suas batalhas você não considerou a possibilidade de ser uma guerra espiritual. Você só considerou que estava passando um problema, ou passando uma tribulação, ou sofrendo com alguma pessoa, ou com alguém, ou por algum motivo. Você não considerou que o diabo estava armando ou trabalhando contra a sua vida. O texto diz: revista da armadura de Deus, para você ficar firme contra o quê, irmãos? Contra o quê? A nossa guerra é contra as ciladas do diabo. E ele é sutil agora, muito sutil. Com os nossos filhos na rua, na escola, no trabalho, com as pessoas na faculdade, dentro do ônibus, no serviço. O diabo age de uma forma tão sutil que se perde no meio das coisas como se não fosse ele que está agindo. Mas nós devemos ter o Espírito de Deus e a sabedoria, competência, para discernir quando nós estamos batalhando contra o inimigo. E para ficar firme é permanecer da maneira que a palavra pede para você. Ficar firme é permanecer inabalável, nem direita e nem esquerda. Versículo 12. Isso aí já é de praxe vocês conhecerem esse versículo. Paulo apresenta aí o diabo e as suas estruturas espirituais, como que ele trabalha, né? Nós não estamos lutando contra pessoas, nós estamos guerreando contra o principado. Aí tem as suas estruturas, potestade, contra dominadores do mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes. Mas a nossa guerra não é contra pessoas. Apesar que uma vez ou outra nós interpretamos como se as pessoas não gostassem de nós. Nós não entendemos. Existem dois lados da moeda. Eu não vou falar o outro lado, mas eu vou só ventilar ele aqui para você. Quando o diabo está contra nós, batalhando, tentando destruir a nossa família, a nossa vida financeira, ou quando Deus está permitindo algo acontecer na nossa vida para que nós possamos tomar um novo rumo. Amém, irmão? Amém? Então, existem dois lados, mas eu quero que você entenda que o diabo, a grande vantagem do diabo hoje é que os crentes, o mínimo do crente possível hoje, que nós temos, eles não têm discernimento de batalha espiritual. E muitos deles perdem a batalha, irmão. Perdem a batalha. Quantos divórcios? Quantos filhos saem da igreja? Quantos maridos traem a esposa? Quanta esposa trai marido? Quantos namorados não casam mais na igreja virgem, irmão? Não é só um, não.
O povo já está dizendo que o dia que casar uma virgem na igreja vai cair o teto. Por quê? Falta de discernimento espiritual. Aí se entrega ao pecado como se fosse fácil. A nossa guerra é contra ele o tempo todo. Amém? Agora, contra ele eu preciso me revestir de quê? Da armadura. Contra ele nós precisamos revestir da armadura de Deus. Então Paulo coloca a armadura aqui. Vamos lá, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura, toda. Só uma parte, irmão? Só uma parte? Toda. Toda a armadura de Deus, para que possais fazer o quê? Resistir. Olhe para mim, irmão. Resistência. Ele fala no sentido de não dar um passo atrás. Resistência é inabalável. É uma coluna, você empurra ela dos quatro lados e ela está firme. Ela resiste. Depois de teres vencido tudo, permanece inabalável. Versículo de número 14. Estais, pois, cingidos com a verdade e revestido-vos da couraça da justiça. Ele traz duas questões. Primeiro, verdade. Segundo, justiça. Cingido a verdade, couraça da justiça. Cingido, verdade. Olha para mim, irmão. A minha camisa é cingir. O meu paletó é revestir. Então, eu estou com dois tipos de roupa. Eu preciso estar lá, olha, cingido com a verdade. Revestido com a couraça. Olhe para mim, irmão. Couraça da justiça fala do que Cristo fez e faz em nós através do Espírito Santo e da palavra. Só Cristo faz em nós a justiça perfeita para Deus. Muitos comentaristas põem a verdade aí como aquilo que não pode ser mentira. Eu vou colocar a verdade aí como se você fosse honesto. Você é o que é. Porque quando eu não assumo a minha vida, eu jamais vou conseguir ser firme diante do Senhor. Porque quando a pessoa leva uma vida dúbia, quando a pessoa parece o que não é, ou é o que não parece, não dá certo. Vestida a couraça da justiça. Olhe para mim, irmão. Santidade faz parte da fé cristã. Não adianta tentar servir a Cristo sem santidade. Não adianta tentar servir a Jesus sem santidade. Eu preciso mudar de vida. Eu preciso ser transformado. Para que a minha vida vai mostrando a justiça de Cristo, eu vou sendo transformado, irmão. Eu adquiro para mim a justiça de Cristo, porque Jesus me lava, purifica, muda, transforma, mas ao longo da vida eu vou perdendo essa couraça da justiça. Eu vou perdendo essa aparência cristã. Eu vou desfazendo do que o Espírito fez. Eu vou deixando que a minha vida fica mais parecido com esse século. Eu vou secularizando a minha vida. Eu vou aceitando as coisas. Aceitando, olha para mim, irmãos, aceitando as impurezas. Aquilo que parece simples. Irmão, a quantidade de homens e mulheres que se coloca na internet como uma pessoa imprópria do cristianismo. Como uma pessoa que não tem Jesus na vida. E são cristãs, até obreiros, missionárias. Pessoas que falou, agora eu encontrei a verdade. Eu vi que eu não preciso ser tudo aquilo que eu era. Para você ter noção de uma coisa, não existe santidade demais. Porque nunca tem o ponto que nós vamos chegar e falar assim, alcancei o ponto aqui na terra de santo para sempre. Nós vamos continuar crescendo e sendo santificados.
Então, uma das coisas que eu preciso entender na minha guerra é que ninguém enfrenta o diabo praticando pecado. Ninguém vai dizer para mim que tem uma batalha contra o inimigo e é prostituto, e é prostituta. Está em adultério, está em práticas de fornicação e está dizendo que está servindo, enfrentando o diabo. Então, a primeira questão na minha vida é que eu preciso tomar uma posição de mudança de vida, para que eu possa realmente colocar essa armadura. Eu começo lavando o corpo, cingindo com a verdade. Eu começo lavando a minha alma. Eu começo confessando os meus pecados. E eu começo chegando em Cristo e apresentando os meus erros. Eu começo cingindo com a verdade. Amém, irmão? Amém? Então, antes de eu achar que vou vestir roupa, eu tenho que tomar banho, irmão. Nós não somos europeus que veste roupa sem banhar, né? Nós não, nós banhamos. Quem aqui toma banho para vestir roupa, irmão? Misericórdia. Se você estiver aqui e não tomar banho, irmão, você é misericórdia. Agora, trazendo isso para o mundo espiritual. Adianta ser bonito ou apresentar bonito aqui? Adianta botar um paletó igual eu estou aqui e por dentro eu estou parecendo sepulcro? Primeiro me lavo. Primeiro limpo. Para depois eu começar a entrar com a minha armadura. Vamos à frente? Versículo 15. Calçai os pés na preparação do evangelho. Faz o quê? Olha para mim, irmão. Crente que não trabalha, dá trabalho. Crente que não faz nada, dá trabalho. Carro parado enferruja. Ou eu aprendo a colocar a minha vida em movimento, pregando o evangelho, fazendo a vontade de Deus, levando a palavra do Senhor de alguma maneira, porque tem várias formas de eu evangelizar, mas de alguma maneira, ou eu coloco a minha vida em movimento, ou eu não vou conseguir vencer o diabo. Crente parado, ele começa a dar trabalho no reino de Deus. A primeira questão que Paulo coloca é calçais o pé. Por quê, irmão? Ninguém guerreia descalço. Descalço não tem sustentação. Ainda mais na época de Paulo, que era areia, que era desértico, que andar descalço machucava os pés. Hoje eu posso andar descalço, mas estou dentro do carro, né? Mas para Paulo não. Então, eu tenho que estar preparando a minha vida. Eu começo isso colocando a minha vida a serviço do evangelho. O que eu acho mais engraçado na estrutura das igrejas brasileiras é que as igrejas brasileiras existem muitos cargos e pouca serventia. Isso aqui é uma realidade conosco. Por exemplo, eu já vi muitas igrejas com 10 presbíteros, com 2 atuando. Duas pessoas é presbítero, real, na prática. E os outros? Não, os outros só têm o nome de presbíteros. 10 evangelistas, nenhum tem prática. Nenhum tem prática. 10 pastores, pessoas consagradas a pastor. Eu falo, você já pastoreou alguma igreja? Nunca pastoreei. A igreja brasileira tem essa estrutura de cargos sem necessidade, ou seja, sem operação nenhuma. Eu tenho um nome, mas eu não quero, eu só tenho a teoria feita, eu aprendi, eu sei como fazer, mas eu não faço. Por exemplo, irmão, a função do presbítero é auxiliar o pastor. Tem hora que você procura uma pessoa
Eu não posso, não tem jeito, não dou conta. Irmão, estou precisando de alguém para assumir um cargo aqui. Não, pastor, não posso, não tem jeito. Não. Você é o quê? Sou presbítero. Mas o que você pode fazer? Eu não posso fazer nada. Só sou presbítero. Calçai os pés na preparação do evangelho. Olha, você não vai enfrentar o inimigo sem antes aprender a calçar os pés e colocar a sua vida em movimento. Porque quando você trabalha na obra, você envolve no reino, você cria mais empatia pelo evangelho, pelas coisas de Deus, você começa então a buscar a mudança na sua vida e a aproximação com o dono do reino. Vamos à frente, versículo 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olhe para mim, irmão. A única coisa que destrói um crente é quando ele começa a duvidar dos conceitos. E agora, com os nossos amigos internautas, eles começam a criticar e deturpar, derrubar conceitos antigamente lançados. Olhe bem, irmão, a Bíblia diz assim, olha, não mudeis o marco. Você tem fincado, você aprendeu, você foi conceituado, não deixa tirar da sua vida aquelas estacas que você colocou ao longo da vida para sustentar a sua vida. A nossa fé está pautada na palavra, em Cristo Jesus, e esta fé nós não podemos deixar tirar de nós. Como que tirar, irmão? Começar a colocar em dúvida aquilo que nós cremos. Hoje teve alguém que me passou um vídeo pedindo uma explicação de uma senhora pregando que Deus não tem nada a ver no exterior, só no interior. Ah, pastor, me explica isso direito. Eu falei, explico. Primeiro, o corte está errado. Quem fez o corte aí, talvez não está no conceito que a mulher está explicando. Então, o problema eu não vou falar com ela, porque talvez ela não está explicando dessa forma. O corte do vídeo foi feito errado. Porque quando alguém quer mudar a sua cabeça, ele tira um pedacinho e coloca como se fosse ruim para você e você aceita. Por quê, irmãos? Porque se eu digo que Deus não está olhando o meu exterior, só o meu interior, eu estou dizendo que eu posso andar e vestir o que eu quiser e fazer da forma que eu quiser, que o Espírito Santo vai aceitar. E não é isso que a Bíblia diz. Então eu começo a derrubar esses conceitos da fé, eu vou perdendo aquilo que eu posso me defender contra o inimigo, irmão. Como defender, irmão? Quando o diabo começa a colocar no seu coração que você pode fazer coisas que a Bíblia não aprova. Que a Bíblia não aprova, irmão. E tem muitos isso. Tem muitos conceitos na internet hoje derrubando a nossa fé. Por exemplo, língua estranha é do diabo. Deus não usa ninguém para curar ninguém mais. Não existe mais profecia. Eu vou deixar derrubar esses conceitos, essa base que me sustenta, que quando o diabo age, eu continuo crendo na. Pode qualquer pessoa falar o que quiser, mas eu continuo crendo na. Então as pessoas falam o que quiser falar, mas eu vou continuar com a. Por quê, irmãos? Porque a minha fé me diz que ela é palavra de Deus. Ela é o quê? Palavra de Deus. Para que eu possa me defender do diabo, eu preciso crer, acreditar no que eu estou seguindo. Senão eu vou aceitar a proposta que ele vai fazer comigo. Eu vou deixar ele agir na minha vida e eu vou permitir com que ele vai minar a minha vida, os meus conceitos, e quando eu menos esperar, todo mundo. Versículo 17. Tomai o que, irmão? Irmãos, olha aqui. Capacete, ele protege a cabeça. Olhe para mim, irmão. Nunca se viu tanta vantagem que o diabo tem para fazer morada na mente das pessoas. Olha, é o século das doenças psicossomáticas.
É o século agora. Melhor, das doenças psicológicas. Você não vai entender o que eu estou dizendo. Das doenças psicológicas. É o século onde as pessoas ficam com a sua... Tem gente que vai conversar comigo e fala, pastor, minha mente chega a estar fervendo por dentro. Tanta coisa, tanta informação, tanta questão. O diabo tem conseguido penetrar na mente das pessoas cristãs. Irmãos, o diabo só destrói a sua vida quando ele assume o controle da sua mente. E para ele assumir o controle da nossa mente, ele precisa colocar conteúdo. O capacete da salvação que eu adquiri na cruz do Calvário me protege de permitir que o diabo faça morada de conceitos na minha mente. Que ele comece a encher a minha mente para controlar o meu corpo. Olhe para mim, irmão. O corpo é controlado pela mente. O seu sono é controlado pela mente. O seu descanso corporal é controlado pela mente. A sua alma é controlada pela mente. A mente controla a sua adoração, irmão. A sua oração, o seu jejum. Esse negócio de eu vou jejuar, eu não dou conta de jejuar até depois do meio-dia. A mente faz isso com o corpo. Agora, como que eu vou permitir que o diabo assuma o controle? Eu sou salvo, lavado e remido no sangue de Jesus. Olhe para mim. Eu tenho um caminho, um modo de andar, um modo de vestir, um modo de falar. Eu tenho uma palavra, um Deus. Está vendo como é que a minha vida tem toda uma transformação? Existe na minha vida uma mudança que eu fui adquirindo ao longo dos anos, e eu não posso deixar tirar isso da minha mente, ou colocar outros conceitos aqui. O que acontece conosco hoje, irmão? Se você permite que a sua mente enche de pornografia, o seu corpo vai ser controlado por pornografia. Se você permitir que a sua mente fica cheio da palavra de Deus, o seu corpo vai ser controlado pela palavra de Deus. Se a sua mente for cheia de louvor, o seu corpo será controlado por louvores. Mas se a sua mente passa o dia ouvindo música mundana, o seu corpo vai ser controlado por música. Proteção da mente. Saber proteger a mente é o segredo de você andar afastando do pecado. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha para mim, irmãos. Eu tenho a couraça da justiça que protege o meu peito e as minhas costas. A certeza que Jesus perdoou os meus pecados. Eu tenho o capacete da salvação e os pés no Evangelho. Eu tenho a espada do Espírito para batalhar. A única arma de ataque a única arma de ataque e é a única arma de defesa de guerra é a palavra. Eu pergunto a você, você tem a palavra? Eu não estou perguntando se você tem Bíblia. Eu estou perguntando se você tem a palavra. Você tem a palavra? Você tem a palavra, irmão? Se o Espírito Santo for usar a Bíblia para falar com você, para defender você, você consegue entender que ele está falando na palavra? Se o Espírito Santo usar um versículo para tirar você do pecado, você entende que ele está falando a palavra? Ou você não sabe o que é a palavra? O que mais me dói na minha alma, e eu passei o ano todo falando sobre isso na igreja, é que muitos pais não conhecem a Bíblia Sagrada, mas têm filhos para ensinar. Tem filhos para ensinar, mas não conhecem a Bíblia, mas tem filhos para ensinar. Ah, mas eu levo os meus filhos para a igreja. Não é isso que eu estou dizendo. A igreja não é responsável pelos seus filhos. Deus colocou na sua mão para você educar, para você ensinar ele servir ao Senhor.
quando eu coloco a minha vida dentro da armadura de Deus, é o único meio que eu tenho de terminar bem e crente. No final, todos nós vamos chegar, irmão. Ah, será que eu consigo chegar no final? No final, todos nós vamos chegar. Agora, vamos chegar bem. Vamos chegar salvo. Paulo disse assim: terminei a carreira, guardei combati o bom combate, trabalhei. Cheguei no final do chamado que Deus me deu. Mas tem uma coisa que eu preservei. Todas as minhas guerras e batalhas não conseguiu apagar a minha fé. A minha fé permaneceu. Cheguei no final, continuo crendo no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olhe para mim, irmão. Sem a armadura você termina a sua vida, no final do ano, talvez um crente totalmente diferente de quando começou. Mudar, aceitar mudança, aceitar que a vida vai sendo, claro, tudo no mundo, o mundo vai crescendo, vai evoluindo, as coisas vão mudando, mas tem algumas coisas que não mudam. Deus é o mesmo, Cristo é o mesmo, a palavra é a mesma, pecado é pecado, entendeu? O caminho da salvação é Cristo. Se eu quiser ir para o céu, eu tenho que ficar em Cristo Jesus, eu não tenho outro caminho. Se eu quiser alcançar a salvação, trabalhar no reino, eu tenho que ter o poder de Deus, tenho que ter o Espírito Santo. Se eu quiser vencer, eu preciso ter discernimento, eu preciso ouvir a voz do Espírito, quando Ele falar comigo, eu tenho que ter discernimento, irmão. Nós vamos enfrentar 2026, fácil ou difícil, na presença de Deus. Vai ser simples? Não. Mas uma coisa nós temos certeza: Deus está conosco. Quantos creem que Deus está com você, irmão? Fácil ou difícil? Não sei. E também eu não importo se é fácil ou se é difícil. O que interessa para mim é que eu vou entrar 2026 servindo a Deus e vou terminar 2026. Eu vou entrar 2026 com a minha família e vou terminar 2026 com quem? Minha família vai entrar 2026 crente, vai terminar 2026 servindo a Deus. Isso é guerra ou não é guerra, irmão? É ou não é uma guerra? Nós vamos entrar de uma forma, agora só você pode correr atrás para terminar bem. Terminar 2026 na presença do Senhor. Melhor do que quando entrou, mais perto de Deus, mais perto de Cristo, fez mais a obra, trabalhou mais para o Senhor, mudou mais a sua vida. Amém? Então, olha, a armadura de Deus começa porque nós mudamos de vida. Ninguém vai enfrentar uma batalha, uma guerra em pecado. Já vai enfrentar uma batalha podre. Não. Já vai enfrentar uma batalha já perdida. Não. Comece essa batalha em Cristo Jesus, mas começa dizendo a você mesmo: eu não vou permitir que esse pecado caminhe comigo o ano todo. Tem pecados recorrentes na nossa vida, irmão. Tem pessoas que parece que gostam de guardar o pecado. Tem aquele pecado do zelo, né? Aquilo que você zela do pecado assim, que você não quer deixar ele de jeito nenhum. Se torna vício ou hábito. Vício porque controla o corpo, hábito porque se acostuma a praticar. Aí entra 2026, termina 2026 da mesma forma com o mesmo pecado. É bom isso? É bom isso, irmão? Dá para nós deixarmos hoje esse pecado e falar: eu quero ser diferente em 2026. Em nome de Jesus, eu vou passar 2026, vou lutar contra esse pecado e vou vencê-lo. Em nome de Jesus. A nossa guerra, ela é uma guerra espiritual.
contra o diabo. Ele é estrategista. Para você ter noção de uma coisa, o diabo venceu Eva só numa batalha de palavras e da mente. Ele não triscou em Eva em nenhum momento. Só numa batalha de interpretação da palavra. Engraçado, né? O diabo conseguiu enganar Eva só nas palavras. Dobrou o coração de Eva. E olha que Eva não tinha nenhum pecado para ser influenciada. Eva era pura da forma que Deus criou. E o diabo conseguiu contornar a mente dela e fazer ela acreditar que Deus tinha dito que era um engano ela achar que ela morreria, porque ela não ia morrer quando comesse aquele fruto. Pelo contrário, ela ia ficar a melhor. O diabo faz isso com muito crente, irmão. Mas hoje eu quero pedir você em nome de Jesus. Coloque no seu coração o desejo de adquirir essa armadura e de usar ela o ano todo, para chegar no final do ano cantando o hino de vitória em nome de Jesus. Olhe para mim, irmão, nós não nascemos para ser derrotados, nós não nascemos para ser destruído. Deus nos tirou do mundo para ser vencedor. Mesmo que muitas vezes nós vamos para a lona, mas agora você estar aqui, está ouvindo essa palavra de novo, e você não pode deixar com que o diabo trabalhe a sua mente, destrua a sua fé, tira você do evangelho e faz você ficar inoperante. Muitas vezes eu não estou dizendo que o diabo vai tirar você da igreja, vai tornar você inoperante, sem fazer nada. Já viu aquela pessoa que fica na igreja, mas não fazem nada?